tema do livro, por que ele foi escrito. E o tema do livro de Jó é: a soberania de Deus usa Satanás, usa o sofrimento para amadurecer o seu povo. Você não conseguiu entender? A soberania de Deus usa Satanás, usa o sofrimento para amadurecer você, para mim amadurecer. E fazendo assim uma análise pequena, dentro desse território bíblico, do capítulo 1 ao capítulo 2 do livro de Jó, você vai entender o propósito cósmico, divino do sofrimento. E no capítulo 1, a confiança do Senhor em Jó, ela é contestada por Satanás. Porque Deus falou: eu confio em Jó. Quem chamou a conversa do livro, quem inicia tudo é Deus. É Deus que mandou, você observou? É Deus que está chamando ele para um diálogo. E aí o diabo, ele contesta essa confiança que Deus... mas é fácil mesmo de servir desse jeito. Se eu dar tudo para o cidadão, ele tem tudo que ele quer, ele vai te servir para toda a eternidade. Agora, eu quero ver se eu tocar nele e ele permanecer no mesmo grau de intimidade. Foi contestada. Ele levantou uma tese. Ele levanta uma tese de que as pessoas só podem servir a Deus se elas forem compradas. Ninguém vai te servir pelaquilo que o Senhor é. As pessoas te servem porque o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor faz coisas extraordinárias. Quem assim não te serviria? Essa é a tese de Satanás. Se um dia você quiser ouvir uma pregação, ouça a pregação do Hernandes Dias Lopes, as teses de Satanás. Mas essa tese de Satanás, ela é contestada. No próprio capítulo 1, a confiança do Senhor é confirmada na perda pessoal. Ele perdeu, mas ainda ele continua confiando em Deus, ele continua adorando ao Senhor, ele continua intacto naquilo que ele acredita diante de Deus. Mas o diabo não para. E interessante que Deus de novo chama ele para um diálogo e diz: onde tu vens? Ele: eu estou rodeando a terra, estou passeando por ela. Tu observaste o meu servo Jó? Você se levantou contra ele sem nenhum embasamento, para mim procurar apenas lançar prova para a sua vida, assim, trazendo de maneira resumida. Aí o diabo falou assim: mas eu quero ver o senhor tocar nele, porque pele por pele, eu quero ver se a pessoa não vai dar tudo pela própria vida. Mas a confiança do Senhor continua confirmada, ainda com a dor física, ainda com aqueles bichos que eu estava lendo no livro de Jó. Ele diz que caía larvas no seu corpo, ainda no meio daquela enfermidade que tem até um ponto de vista científico que eu não quero falar aqui. No meio daquela dor, no meio daquela perca, Jó ainda dobrou o seu joelho e teve força para louvar. E mais uma vez Satanás teve que sair, como disse Tiago: sujeitai-vos, pois a Deus resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o livro não para por aí. O livro é nesse momento que apresenta-se alguns amigos de Jó: Bildade, Elifaz, e tem outro agora, Iusofar. São 3 amigos que Jó se apresenta. Ele tem outro também, o Eliú, que nós vamos falar mais para frente. Do capítulo 3 ao capítulo 31, os diálogos dos amigos de Jó, eles estão querendo procurar uma explicação por que Jó está sofrendo. Ele quer procurar por meios até teológicos, por mais que de uma maneira errônea, ele está querendo explicar por que ele está sofrendo. Por que Jó está passando o que está passando? Eles vieram, seus amigos, eles visualizaram Jó de longe, se assentaram e choraram durante 7 dias. E do capítulo 3 ao capítulo 31, eles querem mostrar o propósito punitivo do sofrimento. Diga comigo: propósito punitivo do sofrimento. O Jó, ele falha muito aí. O Jó, eu já vou deixar você aqui indagado. Jó não está sofrendo porque ele está em pecado. Olha para o teu irmão: Jó não está sofrendo porque está em pecado. Não é isso.
A falha de Jó é outra. A falha de Jó virá depois daquilo que aconteceu com ele, que Deus o provou. Quem está conseguindo compreender? Mas o tema do livro é que a soberania de Deus Satanás usa o sofrimento para amadurecer o seu povo. Não há pecado no Jó. Não estou dizendo que Jó não é pecador. Quem está conseguindo compreender? Todo mundo é pecador, mas não é o pecado que fez ele passar aquilo que ele está passando. Diferentemente de um homem que está há 38 anos no tanque de Betesda, e Jesus conversa com ele, e Jesus está querendo tirar ele dali. E ele não tem ninguém que me coloque no tanque. Jesus falou: pega a tua cama e anda. Agora eu tenho uma coisa para você: vá e não peques, para que alguma coisa pior te suceda. Então, de ele estar 38 anos naquela pindaíba, naquela dependência humana, foi por causa que ele pecou. Mas no livro de Jó está passando o que está passando. Ele perdeu 10 filhos. Ele foi de 1 milhão a 0. Ele era o homem mais rico, ele perdeu tudo, mas não foi por causa do pecado. Deus quis prová-lo. E do capítulo 3 ao 31, nesse propósito divino do sofrimento, Jó começa a mostrar que a sua experiência está indo contra tudo aquilo que ele acredita. Ele está falando assim: olha, eu acreditava de um jeito, mas agora na experiência, não pode. A primeira coisa, o primeiro discurso de Jó, ele vai amaldiçoar. Ele fala: eu quero amaldiçoar o dia que eu nasci. Jó foi um homem muito murmurador. Ele lança palavras duras. Ele começa a questionar Deus. E os seus amigos, ele fala: Jó, o sofrimento tem um objetivo. Ele indica que tem pecado aí, Jó. Ô Jó, você não está passando isso à toa, Jó. Aí o outro amigo de Jó vai falar assim: Jó, os justos são pessoas sempre felizes. A mentalidade da época é essa, que justo é feliz e ímpio é uma pessoa triste, e ímpio vai sofrer, e justo não sofre. Mas o livro de Jó vem quebrar esse paradigma, vem provar que o justo sofre, que o ímpio às vezes parece que tem uma vida boa, uma vida feliz. Foi isso que fez Asaf quase desviar. Foi isso que fez Asaf, que era o líder do grupo do louvor, o organizador da adoração do templo. Ele falou: Senhor, eu quase desviei, porque quando eu olhei para os ímpios, eles não têm dores, eles blasfemam de ti, eles estão sempre murmurando, eles têm uma vida boa, nada falta para eles, eles têm saúde, e eu purifiquei a minha alma em vão. Estou todo dia na tua casa, a porta fechada, estou todo dia fazendo as coisas para você, e o Senhor não fala comigo. Eu não aguento mais. Mas teve um dia que ele falou: eu vou para o culto, vou ver se Deus fala comigo no culto. E quando ele chegou naquele culto, querido, ele falou: quando eu coloquei os meus pés no santuário, aí o Senhor abriu a minha visão. Levante a sua mão que eu já quero lançar uma palavra sobre a tua vida. No dia que você não conseguir compreender nada, não fique na sua casa lançando palavras sem conhecimento. Saia lá de dentro da sua casa e venha para a casa do Senhor, porque quando chegar aqui, as escamas que estão sobre os seus olhos vai cair, e Deus vai provar para você que Ele ainda continua no trono, Ele continua ainda com o controle de todas as coisas. Os amigos de Jó estão falando: Jó, se você se arrepender, Deus vai restaurar você. Ninguém sofre à toa. É uma porta fechada. Qual é a perspectiva sua? Isso é uma teologia nossa, a maneira de pensar. Teologia é isso, todo mundo tem teologia. Uns teologia ruim, outros teologia boa. Quando você vai no monte e você ora antes de subir, isso é teologia. Por que você ora antes de subir? Você acredita em algo. Por que você coloca um copo de água? Eu acho que os povos da água não faz isso. Mas quem coloca um copo de água em cima do rádio da televisão? Porque ele acredita. Do lado da live agora. Às vezes a pessoa coloca um copo com água do lado da live. Ela acredita em algo. Eu não estou aqui dizendo que Deus não vai falar com você. Quem está conseguindo compreender? Mas é uma maneira de pensar. Tem gente que fala: eu não preciso disso. Eu preciso só obedecer a palavra e Deus vai fazer a obra na minha vida. Mas quem aqui, quando uma porta não fecha, já fala: o que eu fiz de errado? Quando o patrão te manda embora, quando você fala: o que eu fiz de errado? Quando vem uma prova dentro do teu casamento, você fala: o que eu fiz de errado? Deus levou uma pessoa que você tanto amava, você fala: o que eu fiz de errado, Senhor?
Quando você perde uma coisa que você fala, Senhor, o que eu fiz de errado? Às vezes você não fez nada de errado, Deus está te provando. Deus está amadurecendo você para uma coisa muito maior. Você só não conseguiu compreender ainda. Nem tudo é pecado, irmãos. Nem tudo quer dizer que nós estamos em falha. Deus está querendo estreitar conosco um relacionamento. Eu não sei se você está preparado para isso. Confesso que ao estudar isso aqui, pregar sobre isso, eu falei, Senhor, eu estou dando uma... Eu não sei se você está disposto a passar algumas coisas. Eu não sei, Rodrigo, se você está disposto a entregar o seu Mateus para Deus. Eu não sei se eu estou disposto a entregar o meu Nicolas. O que a gente mais tem é gente em cima da tribuna pregando de um Deus poderoso, mas na hora que precisa confiar nesse Deus poderoso, a gente desvia. A gente fala, não, ele não faz isso, ele não... A gente falou que ele curava, mas quando a gente está enfermo, nós não cremos que a cura vai chegar para nós. Você já ouviu que tem muita gente boa para dar conselho para os outros, mas para ela os conselhos não servem? Você não acredita nas palavras de Deus? Do capítulo 3 ao 31, eles estão procurando algum caminho. Por que a gente está sofrendo? Jó, você não está sofrendo à toa. E para Deus isso está errado. Vocês não entenderam meus desígnios. E aí nós vamos chegar lá. No capítulo de número 32 a 37, surge um homem chamado Eliú. Existem 5 Eliús na Bíblia. Mas nesse, no livro de Jó, ele é o mais jovem. Se você ler do capítulo 32, evangelista Renil, você falou, eu por ser jovem, eu não quis falar, vocês são mais velhos, são mais experientes. Então eu esperei todos vocês darem o seu ponto de vista, eu fiz uma análise e agora eu tenho uma palavra para vocês. E o Eliú, ele se levanta para mostrar que o propósito corretivo do sofrimento, diga comigo, o propósito corretivo do sofrimento. A primeira contestação de Eliú é que a maneira dos amigos de Jó se levantar é uma maneira muito superficial. Você sabe, tem gente que faz uma análise superficial da sua vida. Gente que olha para você e analisa você de maneira superficial. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você é menina dos olhos do Senhor. Tem gente que não está nem aí para a sua vida, faz uma análise, sabe? Ah, mas ele tem uma vida boa. Mas não, ele não colocou o sapato que você está usando. Ele não passa a luta que você está passando. Ele não sabe das pressões que você enfrentou para chegar onde você chegou. Mas deixa essas pessoas fazer uma análise superficial da sua vida. Deixa eu dizer para você que você caiu de paraquedas, mas é Deus que está te amadurecendo. É Deus que te levou pela prova. E sabe o que disse Jó? Ele fez a ferida, mas ele vai curar. Ele fez a ferida, mas ele vai curar. O mesmo Deus que leva para a prova, aleluia, é o mesmo Deus que vai prover. Rodrigo, levante a sua mão se você não está entendendo o trabalhar de Deus sobre a tua vida, querido. Eu te aconselho a adorar o Senhor e falar, Senhor, mostra-me os teus desígnios, papai. A segunda tese que o Eliú vai levantar é a intransigência de Jó ao resistir o conselho. Lá na frente, Deus vai perguntar para ele: quem é essa pessoa que está sem conhecimento, está querendo cobrir meu conselho? Quem é você? Você não tem conhecimento e você está querendo cobrir o meu conselho, Jó? Eu vou fazer umas perguntas para você. Senta aí que eu vou conversar contigo agora. E ele mostra que Jó é irreverente ao questionar a Deus. E aí, nos finalzinhos desse capítulo, o Eliú dá o ponto de vista pessoal dele sobre a questão. Mas do capítulo 38 ao 41, propósito educativo do sofrimento. Diga comigo, o sofrimento tem uma pedagogia, tem uma educação para você. Ninguém vai sofrer à toa. Que para Jó é isso, ele não tem sentido ele sofrer. Não tem. Ele está querendo arrumar caminhos, não tem por que eu estou sofrendo. E aí, você sabe quantas perguntas Deus fez para Jó? 71 pergunta retórica. E
O Stanley Erickson, no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, ele divide essas 71 perguntas por temas. As primeiras perguntas que Deus faz para Jó: ô Jó, você consegue explicar a natureza? Ele faz algumas perguntas para Jó: você consegue? Deus perguntou 2, e Deus só falou com Jó, porque assim, eu estava estudando ontem, e aí eu fui ver quanto tempo demorou essa prova de Jó. Alguns colocam que Jó passou, foi 1 ano. Olha para o teu irmão e fala assim: você quer passar o que Jó passou durante 1 ano? Ninguém quer. Quem aqui já pediu a paciência de Jó aqui? Quem já pediu a paciência de Jó? Mas quem quer passar o que Jó passou? Eu acho que 1 ano Jó... Não, mas 1 ano, porque num dia. Porque se o diabo tiver a oportunidade... Obrigado. Se o diabo tiver a oportunidade de destruir tua vida, num dia ele acaba com você. Porque quando Deus falou, vai e toca, no mesmo dia ele perdeu tudo, Renilson. Sabe por que você está sendo preservado? Sabe que você vai para o seu trabalho? Às vezes acontece, Marina, de roubar 2 vezes seu celular, mas você está aqui adorando ao Senhor, porque Deus fala, pode até tocar no bem dela, mas nela você não vai tocar, porque eu tenho obra, eu tenho um projeto. E quando eu tenho um projeto operando eu, quem impedirá? Ô Jó, você consegue explicar a natureza? Quando Deus vai falar, depois que Eliú começa a trazer a contestação, Danilo, aí diz, e depois disso respondeu o Senhor a Jó. Que interessante Deus responder. Que o mais gostoso é quando Deus, mais que você... Eu quero ouvir a voz dele. O Davi fez um pecado, ele começou a mandar enumerar o povo, contar o povo. E esse pecado incitou o coração de Davi, o Satanás. E por esse pecado Deus levantou o profeta Gade e falou, você pecou contra o Senhor, e Deus ele dividiu a prova para você. Você quer que os teus inimigos te persigam? Você quer que venha uma peste sobre Israel? Ou você quer que a fome chegue aqui sobre Israel? Ele falou assim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque se eu cair na mão dos homens, eles vão acabar com a minha vida, eles não têm misericórdia. Então eu prefiro Deus me levar para a prova, porque o Deus que me leva para a prova, Ele tem a misericórdia, e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E depois que ele o contesta, depois disso o Senhor respondeu a Jó. E Deus se apresenta 2 vezes. As primeiras perguntas sobre a natureza. Você consegue explicar a natureza, Jó? Onde estava você quando eu fiz isso? Onde estava você, Jó? Onde estava você, Jó? Aí no capítulo 41, sabe o que Jó faz? Senhor, eu vou colocar a mão na minha boca. Eu não tenho nada para falar. Eu quero ouvir o Senhor continuar falando comigo. Eu não quero falar nada. A mãozinha está na boca. Pode continuar. E aí Jó fala assim, Deus fala para Jó, Jó, você consegue controlar a natureza? Você consegue, Jó? Jó falou, não consigo. Se você não consegue explicar a natureza, se você não consegue controlar a natureza, por que você está questionando o Deus da natureza? Você não tem conhecimento e está querendo encobrir o meu conselho? Onde estava você, Jó? Você sabe? Não sei. Aí, a grande pergunta, diga comigo, por que os justos sofrem? Por que a gente sofre? Quem aqui é justo? Porque vem momentos de... A gente queria uma vida boa. Não queria? A gente só queria ser feliz, sim ou não? Mas parece que a felicidade foi embora. Que a gente queria só viver de maneira tranquila. E por que não conseguimos viver na tranquilidade? Por que a gente sofre? Do ponto de vista de Satanás, para explicar por que os justos sofrem, o sofrimento é um meio de ele forçar a pessoa a renunciar a Deus. O diabo, ele entende que o sofrimento é um meio de ele forçar você a renunciar a Deus. É por isso que sempre na prova a gente espera da pessoa um comportamento diferente, sim ou não?
É na prova que a gente fala, meu, agora esse irmão vai buscar sim ou não? Mas é a prova que o diabo fala, é na prova que ele vai desanimar, é na prova que ele vai questionar, é na prova que ele vai afastar-se de Deus. Mas quando a gente lê os Salmos 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o pastor das ovelhas está comigo. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele guia-me mansamente a águas tranquilas, ele refrigera minha alma por amor à sua justiça, aleluia. E ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ainda ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Do ponto de vista dos amigos de Jó, por que o justo sofre? O sofrimento é sempre um castigo para o pecado. Do ponto de vista de Eliú, esse amigo mais jovem de Jó, e não é ele que Jó no final vai orar. Jó vai orar pelo Bildade, vai orar por Elifaz e por Zofar. Do ponto de vista de Eliú, o sofrimento é usado por Deus para corrigir ou disciplinar. Do ponto de vista de Jó, no começo, o sofrimento é para o iníquo e não para o justo. Justo não sofre. Não era o que disse Davi? Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ah, mas o justo não mendiga o pão? Você esqueceu de ler Lucas capítulo 19, que tinha um homem justo chamado Lázaro, que mendigava todos os dias na porta daquele homem. Ele era justo, mendigava, passava fome, passava dificuldade. Mas a nossa vida não acaba aqui, meu amado irmão. O espírito volte a Deus e o pó vai voltar para a terra. Mas vai chegar um dia que essa momentânea e presente tribulação não vai se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque disse Paulo, da mesmo poder que se levantou Jesus dentre os mortos, com aquele corpo incorruptível, é o mesmo poder, o mesmo vigor que Deus vai fazer conosco. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Deus ainda cumpre com os seus desígnios. No início da prova para Jó, o sofrimento é para o iníquo, não para o justo. Mas no final, mais tarde, Jó já está pensando diferente. O sofrimento é um processo refinador divino para produzir o ouro. Eu tenho o ponto de vista do diabo, você quer saber? Você quer saber o ponto de vista de Jó? Você quer saber o ponto de vista dos amigos? Você quer saber o ponto de vista de Deus? Qual o ponto de vista de Deus do sofrimento? Do ponto de vista do sofrimento de Deus, o sofrimento é um privilégio que Deus dá ao seu povo para ajudá-lo a cumprir algum grande propósito. Como? Refutar Satanás. Você não entendeu? Vou falar de novo. O sofrimento é um privilégio que Deus dá ao seu povo para ajudá-lo a cumprir com um grande propósito. Deus fala, meu, tem um camarada aí que está enchendo as paciências, ele está achando que eu não sei trabalhar, ele está achando que ele é poderoso, ele estava lá no céu, mas disse-lhe Jesus em Lucas 10:18, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ele quer ser semelhante a mim, ele acha que ele é poderoso, mas ele está condenado, e eu estou querendo chamar você para me ajudar a refutar ele. Ele está achando que ele pode todas as coisas, ele te observou e está achando que vai ganhar de você nessa prova, mas eu confio em você, meu filho. Tem coragem de ir comigo para essa prova? Aleluia. Eu não sei se você vai falar como Isaías, eis-me aqui e envia-me a mim. Então há momentos que Deus vai usar o sofrimento para mostrar para o diabo que ele é Deus na tua vida, e que você ainda nas percas, nas dificuldades, continua tendo força para orar, continua tendo força para buscar a palavra de Deus. Do ponto de vista de Deus, o sofrimento é um apelo para confiar em Deus quando não entendemos as circunstâncias. O sofrimento é um apelo para confiar em Deus quando não entendemos a circunstância, pois saber o propósito poderia destruir o efeito. O sofrimento pode ser o meio de Deus trazer alguém a um ponto em que já não sabe o que fazer, está de tal maneira indefeso que somente Deus
poderá tornar-se o seu defensor. Tem coisa que o político não vai fazer por você, tem coisa que o pastor Renato não pode fazer por você, tem coisa que nem o contato que você tem pode te ajudar. Mas uma coisa eu te digo: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei, e tu vai me glorificar. Por quê? Porque eu sou socorro presente no dia da angústia. Disse Davi: levantarei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Sabe por quê? Porque Ele me guarda e não tosquenejará. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é minha sombra à minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele vai guardar minha entrada e vai guardar minha saída, desde agora e para sempre. Levante as suas mãos, querido. Levante as suas mãos. Só Deus pode te ajudar. Só Deus pode fazer sobre a tua vida. Então você está no melhor lugar. Adora! Quando Deus vai responder a Jó, dentro dessas 71 perguntas, o propósito, Eliomar, dessas perguntas não é humilhar o Jó. As perguntas não são para humilhar, não é para expor a ignorância de Jó, nem a incapacidade de responder, e nem a exibição dos poderes, como onisciência e onipotência de Deus. Sabe Deus querendo: quem é você? Onde estava você, Jó? Deus não tem isso. Mas em resposta, do 38 ao 40 versos 2, em vez disso, essas perguntas desafiam Jó a reconsiderar o que ele já sabe acerca do mundo e de Deus, a reconsiderar que ele já sabe acerca do mundo que Deus criou, e a pensar novamente a respeito dos seus mistérios. A maneira como Jó confiava, a maneira como Jó acreditava em Deus, estava precisando dar uma remodelada. Eu te fazer uma pergunta para você, você já sabe o que você vai responder, para você mesmo. Até que ponto você é capaz de ser fiel a Deus? Até onde você vai? Quando eu estou no segundo livro dos reis, primeiro livro dos reis, Elias na caverna, Deus não falou com ele no meio de uma tempestade, Deus não falou com ele no meio do fogo, Deus não falou com ele no meio do terremoto, Deus não falou com ele no meio do vento, Deus falou com ele através de uma brisa suave. E quando Deus vai responder a Jó, o texto diz, 38 primeiro, e depois disso o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Quem sabe o Jó esperava Deus falar com ele com aquela voz suave, sabe? Você está todo turbulento, todo agitado, ansioso e zais, e você fala: não, Deus vai vir com aquela palavra bem calminha. Não, Deus falou: não, eu vou falar do meio da tempestade, porque você não está com o mar calmo, você não está na bonança, você está no meio da prova. E quando eu for falar com você, eu não vou falar calminho, não. Eu vou lá onde você está. Eu vou lá no meio da tempestade. Eu vou falar com você. Levante a sua mão, querido, em nome de Jesus. Deus vai falar com você. É no meio dessa prova, pastor. Deus me levou para o meio de um vale de osso seco. Porventura pode reviver esses ossos? Tu sabes, eu sei. Então abre a sua boca e profetiza, porque assim diz o Senhor: Deus falará com você aonde você estiver. Porque a força destrutiva do vento, Jó já sabia. Porque no capítulo 1:19, o vento fez ele perder um monte de coisa. E Deus falou com ele, foi do meio do vento. Ela significa para Jó que Deus não tem a intenção de se manter distante do sofrimento dele, mas vai encontrar com ele aonde está e se revelar a ele.
É interessante que Deus falou para Ezequiel no capítulo 3, 22, e a mão do Senhor estava sobre mim ali e me disse: levanta-te, sai ao vale e ali falarei contigo. O Senhor não poderia falar comigo em cima da montanha? Me leva para cima da montanha como o Senhor falou para Abraão. Vai em uma das montanhas que eu quero falar com você, porque o Senhor quer falar comigo no vale, um desfiladeiro, um dos lugares mais baixos, Senhor. Mas o Senhor mandou eu ir para o vale, e diz o texto: e levantei-me e saí ao vale. Mas quando ele chegou ao vale, eis que a glória do Senhor estava ali. Querido, eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas no dia que Deus falar com você aqui: filho, levanta, dá a sua mão que eu quero passear com você, possa ser no vale da sombra da morte, vai, porque Ele está contigo e Ele não vai te desamparar. Ele não vai. Ele olha para o teu sofrimento. O mais interessante é quando você olha para o leproso que deveria viver no leprosário. Aonde? Ele não poderia estar no meio das pessoas. Ele deveria, aleluia, estar no meio do leprosário, não poderia estar no meio das pessoas. A lepra, naquela época não tinha o SUS em Israel. Quem era o clínico geral era o sacerdote, que fazia análise do povo. Quando Jesus falou: dá a oferta e se apresenta ao sacerdote, é ele que vai detectar que você está com lepra. E se ele detectar que você estava com lepra, tinha que rapar a casa, e depois de 7 dias voltava. Se tinha ainda algo de lepra, aquela casa era toda demolida e era lançada no monturo. Aquele homem era um leproso. Ele não recebia abraço da sua mãe, porque quem o abraça se torna imundo. Seus familiares, eu não sei se ele era um pai, eu não sei se era... Ele não poderia, não é o Naamã, que tem uma armadura que tampa, e por ser poderoso, ninguém questiona. Eu nem sei se todo mundo sabia se Naamã era leproso, porque tem uma armadura que o esconde, senão ele é leproso. Mas um dia Jesus está descendo do monte, ele dobrou o seu joelho e falou: mestre, se possível, o Senhor pode tornar-me limpo? Jesus poderia liberar uma palavra: está curado. Mas Jesus foi e colocou a mão nele. E quanto tempo ele não recebia um toque? Empatia. Ele está contigo, você está entendendo? Ele está com você, é no sofrimento, ele está contigo. Ele quer sentir o que você está sentindo. É por isso que ele pode ser o sumo sacerdote. Ele não é um Deus que está transcendente só lá no céu, dizendo: eu estou contigo no meio da prova. Não, eu estou com você, estou contigo. Não, antes o verbo se fez carne e habitou sobre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele passou sobre a terra, e quando ele estava na cruz, aleluia, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que você me desamparou? Mas depois ele falou: Senhor, Telestai, está consumado. Ele veio aqui, ele pagou o preço, mas tem uma diferença: ele ressuscitou ao terceiro dia, e daqui a pouco nós vamos anunciar a morte dele, porque ele pode voltar antes que essa reunião acabe. Ele faz uma pergunta para Jó, do capítulo 42, com sua Bíblia aberta aí. Ele faz uma pergunta: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Deus não está minimizando a inteligência de Jó como os amigos o fizeram, mas declara que ele não tem compreensão alguma do plano divino acerca da organização do universo. Jó não poderia contestar o fato de que sua falta de percepção dos propósitos de Deus de fato torna esses planos escuros e fazia os atos de Deus parecerem arbitrários. Tem vezes que você não vai entender, e Deus está falando: se você não consegue entender, por que vai questionar? Você não tem conhecimento. Ou tem? Porque às vezes, do seu ponto de vista, deixa eu falar uma coisa para você: você acha que você não vai falhar. Eu vou ser fiel a Deus, eu nunca vou desviar, pastor. O Pedro pensava do mesmo jeito, mas Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Do capítulo 38, versos 3, olha a pergunta de Deus para Jó: agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu responde-me. A palavra como homem aqui é uma conotação de guerreiro, e ação é um preparo para uma tarefa difícil ou para uma batalha. Deus está encorajando a usar
encorajando Jó a usar toda a força mental para compreender a mensagem que Deus vai transmitir agora. Senta, se prepara como homem, coloca a força aqui que eu vou fazer umas perguntas para você. E aí, uma coisa interessante no comentário bíblico do Novo Testamento, da NVI, a primeira coisa que Deus trabalha é a criação dos animais. E os animais aqui citados não são animais que são utilizados na vida cotidiana do ser humano. Ou seja, eles não têm muito valor. Mas se foram criados, tem propósito de Deus. Quando você estudar os animais que Deus está citando para Jó, não é animais que a gente usa. São animais que do ponto de vista humano não tem serventia de estar. Mas Deus está falando, Jó, eles estão criados, tem um objetivo. Eles não estão aqui. Você não vai montar num jumento selvagem. Você não vai, Jó. Mas por que ele está aqui? Tem propósito. Da mesma forma que para você esse sofrimento parece que não tem nada a ver, tem propósito no sofrimento. Deus é muito didático. Diga comigo, o propósito educativo do sofrimento. E Jó, quando Deus faz essas perguntas para ele, e quando Deus usa dois seres, o Belmonte e o Leviatã. O Leviatã, ele é um monstro marinho, com um monte de caudas. É aquele famoso texto que os pregadores citam, que no pescoço dele reside a força, e diante dele até a tristeza salta de alegria. Não está falando de Deus, é do Leviatã. Esse monstro marinho, que ele falou assim, ele não pode ser capturado. Ele não é objeto para você comer. Eu duvido alguém colocar a mão nele, mas se colocar a primeira, a segunda não coloca. Por que ele foi criado, Jó? Você sabe me dizer? Para você não tem serventia. Ele não tem serventia nenhuma a existir um ser como esse. Às vezes Deus vai utilizar o caos. Deus vai fazer coisas que para você não há como compreender. Mas ainda Ele tem uma palavra para a tua vida. Eu continuo no trono, eu continuo no poder. Eu sei o que estou fazendo. Como disse Provérbio 16 primeiro, Deus criou todas as coisas para os seus devidos fins, e até o ímpio para o dia do mal. Olha para o crente que está do seu lado assim, fala para ele, fique tranquilo, Deus está no trono. Deus está no trono. E aí, irmãos, caminhando para o final, nem preguei 1 hora ainda, gente. 40 minutos. Mas não estou na introdução, não. O propósito educativo do sofrimento é te ensinar que Deus está no controle de todas as coisas. O capítulo 42 disse Jó, depois de tudo que acontece, dos amigos trazerem as narrativas, de ele questionar, ele diz, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Jó está querendo dizer aqui? Jó reconhece o direito de Deus fazer o que está fazendo. Eu vou falar de novo. Jó reconheceu o direito de Deus de fazer o que ele está fazendo. O que é novo acerca do conhecimento de Jó, de que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, não é que Deus é todo poderoso. Jó sabe, se você estudar o livro de Jó, você vai ver como Jó fala de Deus. Ele sabe que Deus é todo poderoso, sabe muito bem disso. Mas que a onipotência de Deus tem um propósito inescapável em tudo que faz. Sua queixa é que o seu sofrimento não tinha sentido. Era contra as regras teológicas de culpa e castigo. Fez errado, eu vou te castigar. Fez o certo, eu vou te abençoar. Agora ele sabe, por meio da reflexão, que ele foi levado a observar os animais que não tinham utilidade, que da mesma forma Deus vai pegar o sofrimento que para ele parece que não tem utilidade, que vai amadurecê-lo, que vai prepará-lo para um patamar muito maior. Quem já não disse, porque eu? Porque tudo isso? Porque luta? Porque dificuldade? Quem já não questionou? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Parece que são palavras que eu estou lançando aqui ao vento, mas no dia da prova ela vai fazer sentido para você. Estudando a matéria, semana que vem é a prova dessa matéria de teologia. Cara, quando você conhece Deus, você pode passar o que passar, você não vai titubear. Eu tenho falado para os irmãos, eu estou disposto a dar minha vida pela minha vocação.
Eu estou disposto a dar minha vida pela minha vocação. Eu não sei se você está disposto para dar pela sua. Eu não posso falar por você, eu vou falar por mim. Mas quem sabe e quem conhece o Deus que serve de verdade, nada vai abalá-lo. Por mais que ele não consiga compreender, por mais que não entre na cachola dele, Deus me prometeu, Deus vai cumprir com aquilo que falou. Eu não estou conseguindo entender nada. Eu estou no meio de uma tempestade, mas eu sei que é no meio da tempestade que ele vai vir e vai me responder. Enquanto ele não responde, eu vou continuar fazendo o que ele me chamou para fazer. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar vindo aos cultos, eu vou continuar lendo a palavra, eu não vou desanimar. Eu sei que está vindo a dificuldade, eu tenho pouca força, mas ainda eu vou guardar a palavra. Eu estou pouca força, pastor, mas ainda eu vou guardar a palavra. Eu não vou negar o nome dele. O propósito educativo do sofrimento, preste muita atenção, eu vou falar de novo. O propósito educativo do sofrimento é você não intrometer-se numa área além da sua compreensão humana. O que Deus está querendo te ensinar quando Ele fala, quem é a pessoa que não tem conhecimento que está cobrindo o meu conselho? É a mesma coisa de seu filho querer dar ensinamento para você. Sabe quando os filhos vêm? Ô pai, mas eu faria isso. Dormindo. Você já foi questionado pelo seu filho? Quem é pai sabe. Aqueles adolescentes de 14, 15 anos. Mas você não sabe de nada. Você não sabe o que é trabalhar. 11 anos de idade. Ele tem um salário. Pai, eu queria comprar um celular. Eu falei, você pode comprar um celular, porque você trabalha. Comprou um celular ontem para ele, novo. Novo não, seminovo, mas está novo. Sabe o que ele fez hoje? Já colocou crédito. Por quê? Porque ele trabalha. Eu já estou ensinando, fazendo ele homem. Porque esses jovens, pai, eu quero um IMAX, eu quero um PlayStation 5, eu quero ir para a Disney, eu quero ir, mas você trabalha para saber quanto custa. Às vezes você quer chegar para o seu pai e falar, pai, eu faria assim, faria nada. Você não tem, você só tem força. A experiência está com os mais velhos. E o que tem é que você é inexperiente, não tem conhecimento do futuro, você não é onisciente e está querendo questionar Deus, está querendo colocar Deus na parede. Quem é você? Quem é você para colocar Deus na parede e perguntar por que o Senhor está fazendo assim? Você não pode fazer isso. Quando você não conseguir compreender, fica calado, vem para o culto, abre a sua boca apenas para adorar, ao invés de ficar questionando ao Senhor. Quem é? Ele confessa agora que o seu erro foi exigir uma resposta a um problema do sofrimento. E isso é intrometer-se numa área que é além da sua compreensão humana. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. O propósito educativo do sofrimento é que Deus quer desenvolver um diálogo com os seus filhos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E estou muito além ainda. Hoje é dia 6 ou 5? 6. Mas desde janeiro, todo dia eu estou orando e todo dia eu estou lendo a palavra de Deus. Minha carne, sabe o que minha carne falou para mim ontem? Você orou 40 minutos na igreja, não precisa orar antes de dormir. Eu falei, não, vou quebrar o meu propósito. Dobrei meu joelho e falei, obrigado Jesus. Eu orei lá, mas é pouco orar 40. Eu estou conversando com uma pessoa boa, então vale a pena continuar no diálogo com Deus. E há momentos que Deus está querendo conversar com você e você não tem tempo para falar com Ele. Sabe que aquele amigo, que dia você vai vir aqui tomar um café? Ô amiga, eu estou tão corrida, estou numa luta, tem um monte de coisa para fazer, tem que limpar a casa, a máquina tá batendo lá e depois vai centrifugar, eu tenho que passar essas roupas, eu tenho que ir pro culto, eu tenho que ir no mercado fazer compra, a minha vida tá corrida, eu não tô tempo para falar com
ninguém. E Deus está querendo falar contigo. Deus está querendo ter um diálogo com você. Ah, não dá, se eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo a faculdade, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu estou trabalhando muito, porque lá na frente eu vou colher. Amém, tem que trabalhar mesmo, mas eu estou querendo conversar com você. Ah, você não está querendo conversar comigo? Então eu tenho um caminho para fazer você dialogar comigo. Eu vou fechar as portas, eu vou te levar para o sofrimento, porque no sofrimento eu vou começar a dialogar com você. Você vai esquecer das amigas, você vai esquecer da faculdade, você vai esquecer do trabalho. Aí você vai ficar sentado, vai perguntar para mim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então levante a sua mão, querido. Eu estou trazendo uma palavra para a sua vida. Não espere às vezes passar por uma situação para começar a conversar com Deus. Comece hoje a falar com o Senhor. Ele quer desenvolver. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensina. Após reivindicar um confronto com Deus por meio do clamor, ele na verdade se encontrou com Deus face a face. O fato que Deus quebrou o silêncio e dirigiu a Jó e convidou para um diálogo, isso é melhor do que um confronto. E os dois últimos tópicos, o penúltimo é: o propósito educativo do sofrimento é sair da teoria do conhecimento de Deus para uma experiência prática. E o texto diz: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos estão te vendo. O que Jó estava falando, o conhecimento que eu tinha de você era algo que eu só ouvia, era mais teórico, mas agora os meus olhos, fique tranquilo, Jesus não está voltando não. Agora os meus olhos te veem. Coloque-se de pé. A experiência pessoal com Deus transcende o sofrimento, o isolamento e o sentimento de injustiça, tanto quanto transcende a mera teoria acerca de Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi. E no término, o propósito educativo do sofrimento é que somente um encontro pessoal com Deus é que seremos restaurados. Quando ele diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, não é um arrependimento de pecado, mas é mais provável sejam as palavras de insulto dirigidas a Deus. Já dizia Salomão: quando entrares por aquelas portas, guarda os teus pés, porque Deus está no céu e tu estás na terra, poucas sejam as tuas palavras. Se a Deus fizerem um voto, cumpra, porque é melhor não votar do que votar e não pagar, porque Deus não se agrada de tolo. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Qual é o nível de experiência que você tem com Deus? É mais teórico? Ou você vai ficar falando dos testemunhos das pessoas? Você vai ficar falando só do testemunho? Tem um irmão que contou um testemunho, que testemunho fantástico. Ou você vai falar no que você passou e falar assim: eu passei por isso, e eu posso dizer para vocês que Deus foi bondoso comigo. Fecha os teus olhos. Pode aumentar esse teclado aí. Eu não sei se nós estamos preparados. Quem já não viu o filho com uma febre, com uma dor, e você falou: Deus, passa essa dor para mim, passa essa febre para mim, mas não deixa meu filho sofrer. Mas se Deus levasse os nossos filhos,
E se Deus fechasse as nossas empresas? E se Deus fechasse aquela porta de emprego que você vai fazer alguns anos que você está lá, que está quase para se aposentar, e Deus falou, vou fechar. E se um câncer batesse na nossa porta? Será que a gente ia desviar? Será que a gente ia questionar o Senhor? Eu não sei se a gente está preparado para passar um momento de experiência com Deus. Parece que a gente está como aquele homem, como Ezequiel. Eu tenho medo de mergulhar, Senhor, deixa eu aqui. Porque às vezes mergulhar, irmãos, é muitas coisas que a gente vai ter que passar para chegar lá. É fácil falar, eu quero mergulhar, mas eu não sei. De você pegar seu filho e levar para cima de um altar, irmão, com uma faca para matar ele. Por isso que você tem que ter um conhecimento de Deus muito profundo. Porque no dia da adversidade, só esse conhecimento vai fazer você, Deus ainda continua no trono. Fecha os teus olhos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo. Podes me como tu bem queres, abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, Senhor. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo. Levante a sua mão se você depende do Senhor para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes, e como tu bem queres, abre o meu coração para me curar, para me ensinar
continua no trono ainda. Ele é o soberano, Ele não faz nada sem propósito. Se tu está passando por isso, não está conseguindo compreender, adore ao Senhor, continua o glorificando, que lá na frente Ele pode te mostrar, Ele pode dar para você todos os indícios, porque Ele te levou pelo vale da sombra da morte. Ele não te desamparou, Ele está contigo, Ele vai falar contigo no meio da tempestade, no deserto. Eu não sei onde tu encontra, eu não sei a crise existencial, eu não sei se a depressão bateu aí, mas se for na depressão, Ele vai entrar. Se for na crise da ansiedade, Ele vai entrar. Ele está contigo, diz o Senhor. Como tu bem queres, eu quero ouvir a igreja, só vocês, para me curar. Às vezes até para qual caminho a gente vai, a gente não sabe. Que caminho eu vou? Eu vou para o interior ou eu fico em São Paulo? Eu mudo de casa ou eu fico aqui? Troco de trabalho ou não troco? E para me curar, recebe a cura. Deus está curando você hoje. O sofrimento de Jó não acabou. Quando Deus falou com ele, ele estava na cinza. Mas o que Deus tirou ele foi a culpa. Tirou dele a incerteza. Quem sabe Deus está falando com você, mas ainda você vai continuar no sofrimento. Mas fica tranquilo, Deus vai mudar teu cativeiro, querido. Deus vai mudar teu cativeiro. Tu acredita nisso? Podes me usar.